Amados do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, por divina graça, bondade, amor, misericórdia, favor e perdão de Deus, estamos na igreja em mais um culto de aprendizado da palavra de Deus. E nós estamos estudando a vida ministerial profética do profeta Eliseu. Então, nós estamos na série Eliseu, o profeta. E se não me falha a memória, Alex, é a 13ª mensagem que nós estamos falando acerca dos feitos de Deus por intermédio do profeta Eliseu. A última mensagem que falamos foi na quarta próxima passada, e nós falávamos a respeito do machado que flutuou. Domingo pela manhã, nós tivemos aqui EBD, a classe de EBD, uma aula fantástica que a Ludmila trouxe, e aí depois tivemos um café especial pelo Dia dos Pais. E, no domingo à noite, a Ludmila pregou sobre os 25 anos de história, com H maiúsculo, da Igreja Batista em Parque dos Camargos. E ela, como gosta de fazer tudo muito certinho, ela disse: eu deixei de falar muita coisa. E não dá para se falar 25 anos de história em 50 minutos. É impossível. Ficou tantas coisas para serem ditas. Mas tem tantos outros cultos que podem ser falados, coisas maravilhosas, experiências magníficas que nós tivemos desde o dia que nós chegamos aqui em Parque dos Camargos para abrirmos uma igreja viva, uma igreja que tem como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Nós amamos a palavra de Deus. Se você não quiser ser enganado por seita nenhuma, estude a Bíblia. Estude a Bíblia e memorize a Bíblia. Decore textos bíblicos. Comece a fazer cartolinas ou papeizinhos pequenos e colocar a sua mão, ir decorando versículo por versículo. Pode começar pelo 23:1, 2 Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem nada, e não é que não vai faltar coisas e não. O Senhor, ele não vai faltar nunca na sua vida, em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Então você vai começar a memorizar. O tema central, o texto áureo da palavra de Deus é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você pode ir lá, mas Deus prova o seu amor para conosco, e você vai memorizando textos bíblicos. Isso é muito precioso. Se você conseguir memorizar um texto, um versículo bíblico por semana, você vai conseguir 4 ao mês. Se você conseguir 4 ao mês, você vai conseguir 48 versículos ao longo de 12 meses. Isso aí é importante. Eu creio que chega a 52, né? Mas isso é importante. Quantos você sabe? Ah, pastor, Jesus chorou. Mas onde que está? Então, memorize textos bíblicos. É bom. E leia a Bíblia. Leia, estude a Bíblia.
mesmo que você não entenda nada do que você está lendo, vai servir para muitas coisas. Você vai falar com alguém, ou alguém vem falar com você. Use o argumento de Cristo. Está escrito. Jesus venceu o diabo com a palavra. Não é com doutrina de denominação. Não é que a minha igreja ela é certa porque ela mulher não raspa a perna, porque não corta o cabelo. Esquece isso. Isso não tem nada a ver. Memoriza. Lá nos Salmos 119 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O mundo é trevas, é escuro, mas a Bíblia é luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 119, 105, não é, dona Ludmila? Então, essas questões são, outra 119 e 11. Mas é muito importante você estudar a Bíblia. E tem muita gente que vai chegar no dia do juízo e dizer: eu cumpri tudo que a minha igreja mandou eu fazer, eu cumpri. Mas olha, o que eu mandei você não obedeceu. Você creu mais no que a sua igreja disse do que eu disse na minha palavra. Então, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É muito importante. Então, vamos estar falando hoje sobre 2 milagres, com 3 eventos sobrenaturais. Ou melhor, com 4 eventos sobrenaturais no ministério de Eliseu. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, marcar a data, hoje é 16/8/2003, quarta-feira, pode escrever aí, 13ª mensagem. O tema é a grande obra da graça de Deus. A grande obra da graça de Deus. Está em 2º livro dos Reis, no capítulo 6, dos versículos 8 ao 23. Tem muito que aprender aqui. Então eu convido você a acompanhar comigo a leitura. Estava o rei da Síria em guerra contra Israel. E, consultando com os seus servos, disse: em tal e tal lugar estava o meu acampamento. E o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: cuide que não passes por tal lugar, porque os sírios estão ali. Então o rei de Israel enviou aquele lugar, o qual o homem de Deus havia dito, ele tinha avisado, e tomava precauções a respeito dali, não uma vez nem duas. E o coração do rei da Síria ficou turbado com isso. E chamando os seus servos, disse: não me declarareis vós quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então um dos servos disse: não, ó rei, meu senhor, é o profeta Eliseu que está em Israel e é quem declara ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu mais secreto quarto. E ele disse então: vão e olhem onde está Eliseu, para que eu envie com ordens para trazê-lo.
E foi dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou o rei para lá cavaleiros e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E levantando-se de manhã, bem cedo, o servo do homem de Deus para sair, e eis que o exército tinha cercado toda a cidade com carros e cavaleiros. Então o seu criado lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele, Eliseu, disse a Geazi: Não temas, pois mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Peço-te, ó Senhor, que abra os olhos dele, Geazi, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos de Geazi, o qual viu, e eis que o monte estava cheio de carro de fogo e cavaleiros ao redor de Eliseu. E logo que os sírios desceram a ele em Dotã, orou Eliseu ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente com cegueira. E os feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Depois lhes disse Eliseu para o exército de Ben-Hadad, que estava cercando a cidade: o caminho não é este, não é esta a cidade. Me sigam, que eu vos guiarei ao homem que procura. E os guiou até Samaria. E assim chegaram a Samaria, e disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu os seus olhos e olharam, e viram-se no meio de Samaria. E tendo visto eles, o rei de Israel disse a Eliseu: Hei de feri-los, meu pai, hei de feri-los. E Eliseu respondeu: Não ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Ponha diante deles pão e água para que comam e bebam e voltam para os seus senhores. E então foi preparado um grande banquete. E quando tinham comido e bebido, enviou-os, e eles voltaram para o seu senhor. E nunca mais vieram tropas armadas da Síria à terra de Israel. Bendito o Senhor. Na dependência do teu Espírito Santo, na iluminação do Senhor por intermédio do teu Santo Espírito, a minha vida, a vida de todos os que estão aqui, os que estão agora acompanhando ao vivo e daqueles que nos acompanharão no YouTube e nas outras mídias e também na nossa rádio. Que essa seja uma palavra, Senhor Deus, de fé, de esperança, e que haja desejo ardente no coração dos teus servos de se colocarem diante do Senhor na esperança e expectativa de receberem o poder de Deus nas suas vidas e que possam ver aquilo que os comuns não veem, que possam viver aquilo que os comuns não vivem, que possam sentir aquilo que os comuns não sentem, que possam se dedicar à sua obra e ao seu serviço e para o seu louvor, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo. Aqui, por 3 vezes,
uma intenção de emboscada dentro dos termos de Israel, porque lembram os irmãos o que nós falamos antes do machado que caiu na água de Naamã, o leproso? Ele veio com uma comitiva nos termos de Israel, pelo testemunho de uma menina, que disse que se ele fosse até Samaria, tinha um homem de Deus lá. E ele ficou algum tempo. E com ele tinha alguns homens de patente, de responsabilidades bélicas. E eu tenho certeza que nesse caminho em que fizeram, viram lugares onde dava para se emboscar um exército, pegar e apanhar de surpresa. Então o pastor está levantando uma tese de que Naamã, mesmo tendo sido curado por Deus nos termos de Israel, levado terra lá para a Síria, e com tudo aquilo que Deus fez nele, ele, olha, eu não estou dizendo que Naamã fez, mas Naamã veio com muita gente. E essas questões, é lógico que chegando, Ben-Hadad perguntou como é que é a terra, como é que é os lugares. Ou por certo já havia determinado, vão vendo como é que é lá, porque me interessa aquelas terras, porque me interessa aquele lugar. Estava vendo um outro dia um documentário de algumas pessoas importantes de alguns países que tentam exterminar Israel, acabar com a nação. Diz: olha, vocês acabem com todos eles, mas lá tem umas árvores, umas plantas, que elas são ouro, nelas vocês não tocam. Então, os termos de Israel tem muitas oliveiras, tem muitas tamareiras. É uma terra que de fato mana leite e mel. Tem muitas videiras, muitas plantação de romãs e outras frutas e cereais. Então, o povo deve ser exterminado, mas a terra deve ser preservada porque tem fontes de água, é uma terra rica, é uma terra especial. Então, até hoje, tem gente querendo exterminar o povo, a nação de Israel, porque ali tem muitas riquezas. Então, amados de Jesus Cristo, Ben-Hadad tem ainda a intenção de ter Israel sobre o seu domínio. E ele faz alguns exércitos, ou do seu exército, alguns destacamentos, para tomar de assalto. Então, o rei Jorão tem um exército, está em Samaria, e a intenção é chegar lá e tomar de assalto a nação. Mas, na nação de Israel, tem um homem que é de Deus. Qual é o nome dele? Eliseu. Quando Geazi foi seguindo a caravana de Naamã e disse: olha, o meu servo, chegou gente agora lá, e o meu senhor disse: se você pode dar um ciclo de prata e 2 vestimentas. E aí, Naamã deu 2 ciclos. Aí, quando ele chega, e Eliseu pergunta para ele: vai tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa de diferente?
Ele disse: não, tudo normal. Por acaso o meu coração não estava contigo quando você foi em tal lugar e fez isso, 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 isso? Como pode alguém, humanamente falando, na sua capacidade humana, acompanhar os passos de um outro homem, o caminho do outro homem, e saber as tratativas que este homem teve com quem esteve e o que recebeu? Sobrenatural de Deus, uma dádiva de Deus, uma unção de Deus sobre Eliseu, que tinha poderes sobrenaturais de ver onde os olhos humanos não alcançavam, de ouvir onde os ouvidos humanos não conseguiam. E nós estamos em uma época, há 858 anos antes de Jesus Cristo, ou 878 anos antes de Jesus Cristo, e não tinha nenhum aparelho eletrônico, e não tinha nada que se pudesse colocar nos homens para ouvir. Uma época que já existia o aço, mas que só pela bondade e misericórdia e o poder de Deus. Há aqui um, um fator importante a ser percebido nesta vida, nesta pessoa, neste homem de Deus. Um poder sobrenatural de Deus na vida dele, que dava a ele a capacidade de ver, de ouvir e de poder, como homem de Deus, como boca de Deus que está ali para proteger a nação, de avisar o rei. O que um homem de Deus faz? Ele veio e avisa. Ele tem acesso ao palácio. E ele tem acesso ao rei. Voltando lá atrás, naquela mulher que fez um quartinho para ele, e quando colocou ele lá naquele quarto onde tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, aí ele mandou Geazi dizer: será que ela quer alguma coisa que eu possa ver com algum dos capitães, que eu possa falar para, para o rei, para dar atendimento a essa gentileza que essa mulher fez? E a mulher disse: não, tudo bem. Ele tinha influência por ser homem de Deus e o fazia com consciência, sem interesses, sem buscar benefícios próprios para a sua vida, mas que a serviço de Deus podia se estar junto ao rei e obtiver algum favor lá do rei, não para si, mas para outro. Então agora o que está acontecendo é que aqui, de 8 a 23, é traçado estratégias militares, há incursões do exército da Síria dentro dos termos de Israel, por certo, espias que viam passarem tropas por ali, em lugares onde eles podiam tomar de assalto e vencer. Então a palavra de Deus diz que não é por 2 vezes, é por 3 vezes. Então quando ele entende, olha só como é que é as coisas. Não é que alguém via e vinha falar para Eliseu. Era quando Ben-Hadad conversava e planejava com os seus generais, ou que conversava dentro da sua câmara, dentro do seu quarto,
O ouvido de Eliseu estava lá. Os olhos de Eliseu estavam lá. E antes mesmo que eles chegassem, Eliseu já tinha avisado o rei. E dizendo, ó, em tal e em tal lugar, tem o exército da Síria lá. Isso chegou ao conhecimento de Ben-Hadad. Por quê? Não foram uma ou duas vezes. Por certo, aqui no nosso meio, tem alguém indo até o rei de Israel, Jorão, e falado para ele os nossos planos de guerra. E é por isso que nós não estamos tendo sucesso. Mas os homens, e eu tenho certeza de que dentro destes homens que falaram ao rei Ben-Hadad, estavam pessoas daquelas que estiveram quando Naamã foi até Samaria para ser curado no Rio Jordão. Disse, é que em Israel tem um homem de Deus. E ele sabe de tudo o que acontece. Olhem onde está Eliseu. É impressionante que o rei parece que não caiu a ficha, né? Tudo o que ele dizia, Eliseu sabia. Mas ele insiste. Parece incrédulo e não acreditar de que viria um destacamento grande para poder capturá-lo. E levaram para os termos da Síria, para que ele não pudesse mais avisar ao rei e que o rei da Síria, Ben-Hadad, pudesse prevalecer contra a nação, porque na nação de Israel havia somente um homem de Deus que via e que ouvia e que revelava ao rei o perigo que a nação corria. Lá no versículo 13, Alex. Olhem onde ele está, para que eu envie com ordens para trazê-lo. E foi dito, eis que ele está em Dotã. Dotã está a 13 quilômetros de Samaria. E eles chegam em Dotã de noite. E cercam a cidade. Não é uma cidade muito grande, mas há um grande contingente do exército sírio que cercou a cidade à noite. E quando Geazi levanta cedo, com os olhos da carne, ele vê a cidade sitiada e cercada. E ele temeu e tremeu. E foi direto ao homem de Deus. É impressionante que o alvo não era a destruição da cidade. O alvo era a captura de Eliseu. Eliseu sabe. E Eliseu tem uma visão espiritual que foi lhe concedida quando ele atravessou o Jordão com Elias e pediu a Elias uma porção dobrada. E Elias disse, coisa dura você pediu. Mas se você ver quando eu subir, então ele não via ainda o sobrenatural. E naquele momento ele viu Elias subindo em um carro de fogo com cavalos de fogo. E a capa caiu. Com aquela capa, ele volta e abre o Rio Jordão. E há 50 testemunhas ali dos filhos dos profetas que diz o espírito de Elias está sobre ele. Mas não é o espírito de Elias, é o Espírito Santo de Deus. Então, um homem
cheio do Espírito Santo de Deus, vê o invisível. E é impressionante que Geazi vai. E quando chega para dizer a, a Eliseu, o que faremos? Mas antes ele diz, ai meu senhor, trêmulo, o que faremos? E o que Eliseu disse para ele? Não tem. Há uma segurança em Eliseu. Um homem de Deus a serviço de Deus sempre tem proteção de Deus. E aí, quando Eliseu disse para Geazi, Eliseu disse para ele, está vendo esse número de soldados aí? O que estão conosco é muito maior e mais poderoso do que. Amados de Jesus Cristo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, maior que está em nós do que está no. Não tem solidão. Deus não deixa um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem a divina proteção. É por isso que a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aqui tem um contingente, um exército, um destacamento oriundo do céu, cheio de poder e glória e majestade, para proteger Eliseu, que é a boca de Deus, e o povo de Israel. O Senhor é o Deus de Israel. E o Senhor é o meu Deus. E o Senhor é o seu Deus. Então, a gente está amparado. Quando eu estava estudando esta palavra, eu me lembrei daquele momento em que estávamos lá naquela sexta-feira, onde eu me deparei com uma semana ali junto a Patrícia e cansado com todas as coisas que já tinham acontecido. Patrícia cansada, Ludmila cansada, o André estava junto. Naquele dia tinha um espia mandado lá, já não está mais entre os homens, Deus já recolheu. E aí me veio lá na minha mente, puxa vida, eu não estou vendo, mas estou ouvindo. Eu não estou vendo, mas estou percebendo a presença do maligno aqui. Eu não estou vendo, mas estou percebendo o poder de Deus aqui. E Deus está aqui. E há um contingente de Deus aqui. Então, ali naquela situação, eu disse àquela legião que estava naquela moça: olhe para a sua direita. Ele olhou e regalou. Olha para a sua esquerda. Ele olhou e regalou o olho e disse: nós estamos. Aí eu tive a certeza de que em nenhum momento daquela semana de luta espiritual, de batalha espiritual e libertação de uma moça possessa por uma legião de demônios, eu já havia feito de tudo. E aí me veio aquela passagem da mulher samaritana em que Jesus disse para ela: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Abri minha mão, clamei ao Senhor Jesus Cristo que botasse lá nas minhas mãos desta água. E em nome de Jesus Cristo ordenei àquela legião: abre a boca. E disse: Senhor Jesus, despeja água. Despeja água. As pessoas que estavam ali, creio que não entenderam o que estava acontecendo. Que água que ele está falando?
que esse pastor está falando depois de tanto tempo? Ele deve ter ficado bilolado uma semana mexendo com isso das 6 da manhã às 11 da noite, agora chega sexta-feira, 4 horas da tarde. E o inimigo furioso e gritando e rosnando. E eu disse, Senhor, mais água. Senhor, mais água. Mais água, Senhor. Mais água, Senhor. Mais água, Senhor Deus. Até inundar, Senhor. Tinha um tapete persa grande lá na sala, né? Aí ela vomitou, sei lá, se para a 40ª, 100ª vez. Lavou o tapete inteirinho e o chão. E aí eu disse para Jesus, perdão, pode fazer a obra. E aquela música ficou liberta naquela hora. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Deus cuida de nós e está conosco. Então nós com Deus somos maioria. Tem gente que já me disse que o pastor Sérgio é sozinho, que não tem ninguém. Eu tenho o exército de Deus junto. Assim como Eliseu tinha. Mas Geazi não podia ver. Geazi continuava leproso, com a lepra de Naamã, mas ainda com cegueira espiritual. E o que Eliseu falou para ele? Orou ao Senhor e pediu para que Deus abrisse os olhos dele. E eu quero pedir a Deus agora, em nome de Jesus Cristo, que abra o olho de cada um dos irmãos que estão aqui espiritualmente, para que vejam aquilo que nunca viram. Porque isso muda a história toda. Peço, Senhor, que abra os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, o qual viu. E eis que o monte estava cheio de carros de fogo e de cavaleiros ao redor de Eliseu. Amados de Jesus Cristo, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com os olhos da carne não dá para ver as coisas do mundo invisível e espiritual. Só por intermédio de uma ação do Espírito Santo. E aqui não pela fé de Geazi, mas um ato da graça e da misericórdia de Deus para que o homem Geazi pudesse ver que ele perdeu muito em desejar coisas terrenas. Há valores no Evangelho que as pessoas passam uma vida inteira dentro da igreja e nunca descobrem. Porque vivem na carne. Não vivem no Espírito e na fé e na dependência do Senhor. O Senhor quer sim que você veja. O Senhor quer sim que você ouça. O Senhor quer sim que você possa ver o amor que Ele tem por você e pelo seu povo, derramando a sua infinita graça sobre cada um. É o que alcançou, o que está acontecendo aqui, amados de Jesus Cristo, em Dotã, é o sobrenatural de Deus em uma ação miraculosa. Deus faz ver quem Ele quer. E Deus faz não ver quem Ele deseja. O que eles estão ali? Eles estão sob ordem direta do rei da Síria. Há uma missão dada. Uma missão para ser cumprida se estiverem 100%. Quem está vendo eu aqui agora? Quem está me vendo? Estão vendo? Marcelinha. A senhora está me vendo, Marcelinha? Se precisar sair daí,
e vir aqui, a senhora vem direitinho. Por quê? A senhora está me vendo. Então, não precisa matar ninguém. O que Eliseu fez? Orou ao Senhor. Pedindo o quê? Abençoa esse exército. Não. Segue todos. Não cegou os cavalos, mas os burros que estavam em cima todos. E não tinham mais condição de cumprir. Imagine alguém que foi para fazer uma missão, que está bem de saúde, enxergando, ouvindo, andando, falando, continua ouvindo, continua andando, mas agora não tem mais direção, agora não tem mais condição. Lembram do texto bíblico onde os dois anjos foram buscar a mulher, Ló, e as suas duas filhas? E aqueles homens de Sodoma e de Gomorra queriam aqueles dois homens que entraram lá. E Ló disse: olha, eu tenho duas filhas aqui que nunca conheceram homem algum. Eu entrego elas para vocês. Ai, que nojo! A gente quer aqueles caras lá. Deus feriu de cegueira. Uma cegueira tão extrema que eles tateavam. A cegueira é semelhante aqui. A situação é semelhante aqui. Homens valentes, agora destruídos pela cegueira. Destruídos pelo Senhor. Amados de Jesus Cristo, essa Dotã aqui, você que é o leitor da palavra de Deus, é o mesmo lugar onde os irmãos de José vendem ele como escravo. É o mesmo lugar. E agora estão para vir buscar mais um escravo. Só que esse não foi vendido, porque esse pertencia a Deus. E o propósito desse era livrar Israel dos seus inimigos. E ele está ali, é a ele que foram buscar, e os sírios desceram a ele, peço-te que fira esta gente de cegueira, e os feriu com cegueira, conforme a palavra de Deus. Amados de Jesus Cristo, o mesmo evangelho que abre a vista dos cegos é o evangelho que cega os que veem. Jesus fala sobre isso, que ele falava em parábolas para que ouvissem e não entendessem, e para que vendo não enxergassem. O que é isso? Poder do evangelho. Poder de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, o mesmo evangelho que abre a vista dos cegos, cegam os que enxergam. Esse evangelho tem o mesmo efeito poderoso em toda a humanidade, em todo o tempo. E a gente fica assim, mas será por que as pessoas não veem o poder de Deus? Porque o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não veja. Geazi não via e precisou de uma oração para ter os olhos espirituais abertos. E precisou só de uma oração para que todos aqueles
daqueles do exército, daquele destacamento, ficassem cegos. Ó, amados de Jesus Cristo, o evangelho, ele tanto é positivo, para o lado positivo, em dar vista aos cegos, mas também do lado negativo. Deus, então, é um Deus que roga a praga? Não. Deus é um Deus que executa juízo. Deus é um Deus que oferece graça, socorro, misericórdia, favor, perdão, libertação, curas, sinais e maravilhas. Então, amados de Jesus Cristo, Eliseu diz a eles: o caminho não é esse. Vocês vieram no lugar errado. Nem é essa cidade. Me sigam. Eu acho que se fosse um homem que não tivesse Deus e que não enxergasse, acho que largaria os caras cegos ali, ó. Andou à frente daqueles cavalos e cavaleiros, um número grande, por 13 quilômetros. E quando chegou em Samaria, onde era o palácio real, a fortaleza das 10 tribos de Israel, do reino do norte, orou outra vez. E agora orou para que abrisse. É aquilo que eu falei daquela legião que eu trabalhei, que aquele porta-voz lá daquela legião disse: nós estamos. Eles viram. E agora Jorão fica valente. Tá aquele monte de homem cego lá, é só ferir e matar. Acabou. Mas os caminhos de Deus não são os caminhos de Jorão. Os pensamentos de Deus não são os caminhos, os pensamentos de Jorão. E aí Eliseu disse: e tendo visto eles, o rei de Israel disse lá no 21, hei de feri-los, meu pai. Jorão é filho de um rei e de uma rainha terríveis, Acabe e Jezabel, que já não é mais vivos. Então agora Jorão busca um pai adotivo. Basta uma palavra de Eliseu. Mas o Senhor diz na sua palavra: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. E aí Eliseu disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Ponha diante deles pão e água. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes voz de comer. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. O princípio de Deus, a arma de Deus, o projeto de Deus é diferente, para que comam e bebam e voltem para os seus senhores. É para voltar e dizer: em Israel tem Deus. Em Israel tem um homem de Deus. Tudo isso aconteceu com a gente. Testemunhas de Deus. Vocês viram aqui quantas vezes nós falamos sobre o exército da Síria que tentava tomar os termos de Israel e que não precisava de guerra nenhuma, bastava o poder de Deus. Deus pode mudar toda a sorte, toda a situação e toda a condição. Olha só o que acontece. Então, foi preparado um grande banquete. E quando tinham comido e bebido, enviou-os. E eles voltaram para o seu senhor.
e nunca mais. Essa palavra aqui, nunca mais, é muito forte, né? Mas é uma lógica. Como é que alguém vai em um lugar onde chegam lá com toda a força e todo o poder e diz, agora a gente vai arregaçar, e de um momento para o outro não abrir, tá todo mundo cego, todo mundo desprotegido, perdido com a sua vida. Então, Deus de Israel pode abençoar, como abençoou a Naamã, e pode destruir, pode matar, pode fazer a gente ficar reduzido a nada. E que a gente vai se meter com esse povo? Esse povo tem um Deus poderoso e nós não temos. Dagon lá daqui não é nada, mas em Israel tem Deus. E aí vai se meter porque sabe que é uma batalha perdida. Quantos que tentam contra a gente e percebem que não vão triunfar sobre a gente porque a gente é forte? Não, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Ele é Deus forte nas batalhas. Então esse Deus, ele é tremendo. Por isso que quando eu comecei a mensagem de hoje, eu comecei não chovendo no molhado, mas dizendo a você que me ouve aí agora, a você que está presente aqui, é de que você precisa ler a Bíblia. E você precisa estudar a Bíblia. Você não deve ter um livrinho que tem citações de tal pessoa e tal pessoa para explicar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para explicar para essas pessoas que Deus fala com você. Nós cantamos aquele primeiro hino, Alex, eu creio que o 396, e esse hino fala sobre a cegueira. Quantas pessoas estão cegas? Como está lá no Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. E a gente fala isso, irmão, para as pessoas que adoram ídolos. Mas tem pessoas que adoram pessoas. Porque o meu líder, porque a nossa profeta, porque o nosso isso, porque o nosso aquilo, porque ela falou. Quem fala é Jesus. Fora de Jesus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deixa de seguir homem. Segue a Jesus. E vê se um casal aqui tinha caído agora nesse tapa, né? Tinha acordado. Oh, amados de Jesus Cristo. É muito importante ver que maior é o que está conosco do que estão com eles. Deus é maior. Vamos orar? Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra, por tua misericórdia e por tua graça infinita. É a graça do Senhor que alcançou a nação de Israel nestas incursões de sitiar e invadir e tomar o teu povo e a terra que o Senhor Deus preparou para o teu povo e não para Ben-Hadad e a sua nação assíria. É para o teu povo, um povo do Senhor, escolhido pelo Senhor. Então eu quero te agradecer, porque a graça do Senhor jamais nos faltará no coração. Louvado seja o teu nome, eu oro no nome de Jesus. Amém.